Quase 1.000 milhões de utilizadores diariamente colocam no Facebook posts, fotografias e falam dos seus gostos pessoais. Esta informação, supostamente pessoal e intransmissível, é uma fonte de receitas para a empresa de Zuckerberg. Para além da questão em torno da legalidade e moralidade de uma utilização eventualmente abusiva, todos nós, todos os dias, temos que ter cuidado com os dados que partilhamos nas redes sociais. Facebook, um livro de caras à semelhança de uma caderneta escolar, onde os alunos têm a fotografia e dados pessoais, mas online, e onde além desta informação se pode acrescentar tudo o que se pode imaginar e ainda mais qualquer coisa. Esta foi a ideia de Mark Zuckerberg, que hoje liga perto de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas para entrar nesta rede social é preciso apenas um registro, sair pode ser virtualmente impossível. Um jovem estudante de Direito em Viena decidiu encerrar a sua conta ao fim de 3 anos de utilização. Pensou que os seus dados tivessem sido apagados, mas descobriu que a empresa de Mark Zuckerberg guardou toda a sua informação, incluindo mensagens e conversas em chat que já tinham sido apagadas. O conteúdo gerou 1.200 páginas impressas, cheias de dados catalogados por temas como religião, fotografias, sexo, entre muitas outras categorias. A descoberta levou o jovem a processar o Facebook por violação de dados. Ele tem direito aos seus dados, isso é um princípio fundamental das leis europeias, tem direito a saber o que é que o Facebook, nomeadamente, tem sobre ele, e até tem direito, independentemente dos contratos não o dizerem, ou até de não o preverem e até o excluírem, ele tem direito a que esses dados lhe sejam retirados e lhe sejam entregues. O caso do jovem austríaco lançou o debate sobre o destino que as redes sociais dão à informação pessoal que recolhem sobre os utilizadores. Em princípio, a venda dos dados, a utilização é proibida, mas poderá ser eventualmente tolerada se o titular der o seu consentimento, em determinadas circunstâncias. O problema é que a maior parte das pessoas, e não só em relação ao Facebook, em relação a muita oferta na internet, as pessoas não leem por simplesmente os contratos. Embora, como sabem, o Facebook tem tido problemas ultimamente em vários países, nomeadamente pela alteração a que tem procedido sobre as regras de utilização e de reutilização dos dados e até de proteção de dados. Mas a verdade é que as pessoas não leem, não é? É um movimento imparável, um movimento das redes sociais e as pessoas nem sempre leem. E quando tentam reagir, são novamente confrontadas com o contrato que assinaram. Além da necessidade de ler bem o contrato que assina quando acede a qualquer rede social na internet, o utilizador deve proteger-se a si e às pessoas que engloba na sua rede, restringindo a sua informação, incluindo fotografias e vídeos, a determinados círculos que podem ser preservados. É no fundo da página que o Facebook dá a conhecer toda a sua política de privacidade e onde o utilizador pode ficar a saber o que é feito com a informação que fornece e como os seus dados são usados. Uma política que passa despercebida porque são poucas as pessoas que leem os contratos que assinam. É também nesta página que ficamos a perceber que há diferenças entre desativar e eliminar uma conta e que os dados podem ser mantidos em cópias de segurança até 90 dias. Esta informação é preciosa para que cada utilizador saiba o que acontece quando publica fotografias, vídeos e até opiniões. É que outra precaução a considerar é ter cuidado com o que se diz, ou melhor, com o que se escreve, nesta e noutras redes sociais, pois muitas vezes não se tem a noção de quem a poderá ler e quais os objetivos de quem a lê. Hoje em dia, muitos empregadores, antes de começarem a entrevista, já foram ao Facebook ver o que é que há disponível de informação sobre os futuros e eventuais empregados. E há muitos casos de direito laboral, nomeadamente em França, sobre se efetivamente as conversas no Facebook são do domínio privado ou se aquilo é mesmo um espaço público. Há sentenças contraditórias. Como não há lei, os tribunais têm regulado esta matéria através de sentenças, enfim, nem sempre todas na mesma direção. Embora não seja fácil, há vias legais e judiciais na Europa para contrariar determinadas práticas. O futuro regulamento comunitário de proteção de dados, atualmente em discussão, vai ter em conta todos estes problemas que surgiram com as redes sociais e também alargar os poderes nacionais de atuação perante uma nova realidade. A necessidade urgente de proteger os dados dos cidadãos. O Falar Global tentou conhecer a posição do Facebook em relação ao processo de violação de dados colocado pelo jovem austríaco. Além disso, perguntámos por que razão as pessoas têm tanta dificuldade em encerrar uma conta, porque é que a empresa fica com os dados, se os vende a terceiros e se isso é legal. A todas estas questões, o Facebook respondeu que não tem qualquer comentário a fazer. António Granado, na imponência da Biblioteca Nacional, para falarmos de redes sociais. Vimos, aliás, na peça
um jovem austríaco que teve um problema com o Facebook. Isto configura uma espécie de violação dos direitos e liberdades dos cidadãos? Eu acho que o Facebook arrisca-se a que mais processos destes aconteçam. O facto é que o Facebook recolhe muitos dados pessoais dos seus utilizadores, utiliza esses dados, dizem eles que para melhorar as relações desses utilizadores com o próprio serviço. Muita gente diz que o Facebook pega nesses dados e vende esses dados para depois colocar publicidade dirigida, etc, etc. E, portanto, este tipo de casos acho que vai acontecer novamente, que é alguém que não quer, pura e simplesmente, que o Facebook seja detentor dos seus dados, quer desistir da rede social e pede de volta todos os seus dados. E como a rede é mundial, ser um jovem austríaco ou um jovem português poderia ser exatamente a mesma coisa. Portanto, há propensão para que outros casos desta natureza possam vir a acontecer. Eu penso que sim, sendo que cada vez é mais difícil com a internet nós chegarmos até uma jurisdição de um caso como este. Ou seja, quais é que são os tribunais competentes para julgar um caso como este, como é que nós nos podemos queixar e se nós tivermos problemas, onde é que nos vamos queixar? Parece que o Facebook tem um tribunal em Santa Fé, nos Estados Unidos da América, aliás já contestado em muitas partes do mundo e até um juiz francês impugnou já uma decisão dessa natureza. Será legítimo alguém que acede ao Facebook dirimir um conflito eventualmente num tribunal em Santa Fé nos Estados Unidos a milhões de quilómetros do sítio onde porventura mora ou está? Pois, eu acho que moralmente não está certo. Eu não sei, todas estas questões que têm a ver com a jurisdição dos sites da internet é algo que já não é a primeira vez que acontece, não acontece com o Facebook e aconteceu até já há alguns anos atrás com outras companhias que tinham dados de pessoas, com quem as pessoas não concordaram, empresas que não apagavam os dados dos clientes e, portanto, isto é algo de muito novo ainda. Ainda não começaram a aparecer os casos verdadeiramente sérios. Aliás, António Granado, és um especialista na área do online. É comum as pessoas não lerem os contratos na internet? Sim, eu acho que ninguém lê os contratos na internet. Nós lemos o princípio dos contratos, eventualmente a primeira página, mas muitas vezes os contratos têm 18, 20, 25 páginas e as pessoas não têm paciência de ler os contratos e, portanto, muitas vezes os contratos são feitos a favor da empresa que tem os dados e são muito pouco amigos dos utilizadores, ou seja, a empresa quer livrar-se de todas as possibilidades e mais algumas de ser processada por utilização desses dados. Temos uma afirmação curiosa de um dos pais da sigla mágica do www, o Tim Berners-Lee, que vem dizer que os utilizadores deviam solicitar ao Google e ao Facebook todos os dados, até porque estão tão bem organizados que até lhes podem fazer falta. É assim? Será que o Facebook é pior que a CIA, como, por exemplo, às vezes se ouve dizer? Eu acho que o Facebook tem mesmo muita informação nossa e o Google também tem muita informação nossa. Ainda ontem estava a ver, há uma zona do Google que se chama Dashboard e que tem todas as contas do Google a que nós estamos ligados. E ele tem efetivamente muita informação. Nessa página que se chama Dashboard, nós conseguimos ver todas as informações que o Google tem de nós, todas as autorizações que alguma vez demos a algum outro site para aceder à nossa conta do Google ou para retirar alguns dados, como a fotografia, etc, etc. Quando nós aderimos a uma rede social ou quando aderimos a uma página, muitas vezes eles perguntam: quer aderir através do Facebook ou quer aderir através do Google? E nós aderimos através do Google, ele vai imediatamente buscar a nossa fotografia, a nossa morada, os nossos números de telefone, se os colocarmos lá, etc, etc, etc. Por exemplo, para recuperar a password do Google, o Google pede-nos o número de telefone. Não é? Se a nossa conta for hackeada por alguém entrar ilegalmente na nossa conta, a única forma que nós temos de recuperar os dados da nossa conta é através de um número de telefone. Nós enviamos uma mensagem para o Google e a Google responde-nos para o nosso número de telefone pessoal com uma nova password, bloqueia a conta e manda-nos uma nova password pessoal só para nós. Diz-me uma coisa, uma das recentes polémicas que está instalada nos Estados Unidos é o facto de alguns empregadores pedirem na entrevista para que o candidato aceda à sua página do Facebook, porque aparentemente ali estarão concentradas informações do seu grau de irreverência, das fotografias que coloca, dos seus gostos, que podem ali ser vistas, que de outra forma é à distância, porque podemos selecionar e filtrar a informação a quem a queremos fazer chegar. Será legítimo? Como da mesma forma no passado recente já encontramos pessoas que foram despedidas através das redes sociais, porque comentaram algo que os seus empregadores não gostaram.
Será legítimo despedir alguém através de uma rede social? Eu não sou da área de direito, mas parece-me evidente que não é possível, é ilegal qualquer empresa pedir os nossos dados para aceder a uma página nossa numa rede social, ou até pedir para nós acedermos com as pessoas a verem, para terem acesso à nossa informação pessoal, porque há muitas fotografias que nós colocamos que só os nossos amigos podem ver e por aí adiante. Mas é evidente que toda a informação que nós vamos colocando na web, essa informação fica disponível de alguma forma, não é? E se não forem os nossos empregadores a verem, podem ser pessoas que têm alguma relação com os nossos empregadores e eles acabam por saber. Parece-me completamente ilegítimo o acesso às nossas contas de redes sociais. Agora, parece-me que todos nós temos que ter muito cuidado com a informação que colocamos online. Eu costumo dizer aos meus alunos, you will be googled. Vocês vão ser googlados. Alguém vai googlar o vosso nome, os vossos empregadores vão googlar o vosso nome e é bom que eles encontrem coisas interessantes sobre vocês, os artigos que vocês escreveram, os trabalhos que vocês fizeram na faculdade e não outro tipo de informação que vocês não deviam ter colocado na internet de forma publicamente disponível. Portanto, porque nos dias de hoje também há riscos em não estar numa rede social. Sim, é absolutamente evidente que tínhamos que ter algum cuidado naquilo que é absolutamente publicado. Evidente que nós temos que cuidar da nossa reputação fora da web e temos que cuidar da nossa reputação dentro da web. Para as pessoas que estão a iniciar o seu trabalho, e não só para elas, também para os outros, é importante que a sua informação esteja disponível na web, que alguém os encontre facilmente. Agora, é importante que essa informação seja uma informação boa e não uma informação má, uma informação da qual as pessoas se arrependam de ter colocado online. Agora, é evidente que os empregadores, aquela nova lei que a Alemanha tentou impor, que os empregadores estão proibidos de aceder à internet para ir buscar informação dos seus empregados, também me parece uma lei completamente disparatada. E uma lei que certamente não passará. Ou seja, nós não podemos dizer a alguém, a não ser num regime totalitário, que você não pode aceder à informação que está publicamente disponível. Portanto, dizer a um empregador, como a Alemanha queria, que os empregadores estão proibidos de procurar informação sobre os seus potenciais empregados, eu acho que é algo que também não vai funcionar. Portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que pomos online. Para onde é que achas que caminhamos, António, no futuro e com a força que as redes sociais têm nos dias de hoje? Perigos e ameaças possam ser desde já aqui antecipados? Eu acho que caminharemos para uma época onde a nossa privacidade estará muito mais exposta. Digamos, eu e tu temos uma relação com a nossa privacidade que é completamente diferente da relação de privacidade que os nossos filhos têm. Os nossos filhos nasceram nesta nova época onde a privacidade está completamente... há uma outra noção de privacidade. E, portanto, as pessoas partilham muito mais informação e não percebem que a partilha dessa informação lhes pode causar problemas, pode lhe trazer vantagens, é evidente, mas lhe pode causar alguns dissabores sérios no futuro. E, portanto, eu acho que uma das formas de resolver isto, já várias vezes tenho dito, é através da educação para a internet, educação para os médias, se nós quisermos. É muito importante que as pessoas percebam, que as escolas ensinem os mais novos a lidar com as redes sociais, a lidar com esta nova realidade que é a internet, a importância de estar na internet, mas ao mesmo tempo a importância também de preservar alguns dos dados que só a nós dizem respeito e que não dizem respeito ao resto do mundo. Capacidade, previsão e bom senso, no fundo, é aquilo que se pede. Sim. António Granado, é sempre um prazer ter-te no Falar Global. Muito obrigado. Obrigado. Estar ou não estar nas redes sociais, eis a grande questão que o Falar Global apresenta esta semana. No Global Net desta semana, conheça o táxi do futuro. Já chegou a Nova Iorque o táxi de amanhã. Este veículo substituirá toda a frota de táxis da cidade e é o resultado de um desafio lançado aos nova-iorquinos em 2010, como noticiámos aqui no Global Net em agosto desse mesmo ano. Nessa altura, a ideia foi lançada durante um encontro que reuniu mais de 70 empresas de táxis e limusines em Nova Iorque.
Os participantes foram desafiados a modernizar as frotas, substituindo os clássicos Yellow Cabs por veículos mais amigos dos utilizadores e do ambiente. Com o nome da Taxi of Tomorrow, o projeto foi colocado num site onde tanto os motoristas nova-iorquinos como os moradores da cidade podiam deixar as ideias sobre o que gostariam de ver num táxi do futuro. E deixaram. O resultado é o NV200 da Nissan, a marca que apresentou o modelo vencedor do concurso, onde a Ford também competia. Mas afinal, o que tem este táxi de tão extraordinário, além do design da carroceria? Muita coisa, a saber, habitat dos passageiros separado do motorista, teto panorâmico para ver os arranha-céus, portas de correr para entrar e sair, um enorme espaço para bagagem, sobretudo malas de viagem, um painel com funcionalidades para os passageiros que tem desde carregadores USB a ecrã de toque, bancos antibactérias e anti-odor, iluminação junto aos pés para procurar objetos que caiam e muito mais. Os primeiros modelos já chegaram a Nova Iorque e começaram a circular em outubro. A ideia é que até 2018 os mais de 13.200 táxis que circulam na Big Apple e que transportam mais de 600 mil passageiros por dia sejam substituídos por este modelo. O NV200 fica assim para a história como o primeiro transporte público construído com base nas sugestões de profissionais e passageiros unidos pela internet, como não poderia deixar de ser. A questão que eu gostaria de colocar é o ambiente de desenvolvimento sustentável. Já toda a gente percebeu que as questões ambientais são importantes para a nossa vida. A comida que nós comemos, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, são fatores essenciais da nossa vida. É generalizada a convicção de que estas questões são importantes. Falta dar dois passos fundamentais. Um é a compreensão da real importância destas matérias. Muitas pessoas percebem que estas questões são importantes, mas não têm talvez a noção de quão importantes elas são e não têm informação suficiente sobre elas. Por exemplo, existe uma série de desinformação deliberada na nossa sociedade que leva as pessoas a aceitar como razoáveis coisas que são verdadeiras barbaridades em termos de ambiente e de desenvolvimento. Um exemplo muito simples. Há uma propaganda oficial e oficiosa que nos diz que as barragens são uma coisa boa porque é energia renovável. A verdade é que as barragens são das formas mais agressivas que há de produzir energia elétrica. Estamos a falar de construção de novas barragens, não de barragens já existentes. Portanto, as novas barragens são das formas mais agressivas que há de produção de energia e ainda por cima têm um custo por quilowatt-hora que é cerca de 10 vezes mais caro do que investimentos alternativos, por exemplo, em eficiência energética. Portanto, há aqui um déficit de informação. O segundo aspecto fundamental em relação ao ambiente e desenvolvimento é que é importante que as pessoas percebam que ele depende de nós, não é algo que é decidido pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da Câmara, por entidades mais ou menos difusas. Depende em grande medida da nossa intervenção como cidadãos. Desde logo na nossa vida do dia-a-dia, certamente na nossa vida profissional, no emprego, na escola, e também através de organizações não governamentais, que são fundamentais para obrigar a que estas questões sejam discutidas. Portanto, somos todos parte do problema, somos todos parte da solução. A resolução destes problemas, a escolha do modelo de desenvolvimento, é uma responsabilidade coletiva de cada um de nós, nas nossas respectivas esferas de intervenção. Connosco conta 24 horas por dia em www.falarglobal.com, na SIC e no Expresso Online e também no Facebook. Quaisquer sugestões poderá enviar para falarglobal@gmail.com. Até para a semana, toda a equipa do Falar Global cá estará à sua espera.